É incrível, né? O impacto quantificado do que acontece nesse momento em relação às nossas vidas pessoais em meio à pandemia e às consequências dela. O Instituto Paraná fez uma pesquisa exclusiva para a Band, apontando que 81,9% da população já sente impacto financeiro pela crise do coronavírus. Dos atingidos, 33% disseram que foram muito impactados. Esse mesmo levantamento revela que 53% dos entrevistados manteriam o isolamento social enquanto ele for necessário, independente do impacto econômico. 42,7% discordam do isolamento social. Também a maioria, é claro, dos entrevistados disse que mudou os hábitos e costumes por causa da pandemia do coronavírus. 39% deles revelaram ter sentido crises de ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos durante o isolamento. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pondé. Como é que a gente lida com tudo isso na vida prática, hein? Tudo bom com você? Opa! Alô, Pondé? Ah, é na linha... Pondé, bom dia. Oi, bom Oi, dia. bom dia. Linha 1, eu tinha aberto a 2. Agora vamos. Então, bom dia, Thaís, bom dia a todos. Antes, um comentário metodológico interessante, mas que as pesquisas hoje, além das pesquisas survey, que a gente está acostumado a fazer, e pesquisas assim de opinião, como se diz, também cresce muito no mundo as pesquisas em redes sociais, né? Que é uma coisa que é feita, por exemplo, na base do quanto de busca as pessoas fazem no Google, porque os buscadores, eles são uma espécie assim de oráculo da verdade. As pessoas buscam e não podem mentir como mentem no Instagram, né? Então, às vezes, dá um desvio bastante grande entre o que elas postam em redes sociais como Instagram ou Facebook e o que elas de fato buscam. Isso é uma coisa, esse tipo de pesquisa, que não é uma pesquisa de opinião, ela é uma metodologia crescente e, de certa forma, mais profunda e para além daquilo que às vezes acontece, que é a preocupação com a resposta que você dá. Então, com o tempo, a gente vai caminhar para fazer cada vez mais os dois tipos de pesquisa. Agora, essa pesquisa, Thaís, que você me mandou, eu acho que ela faz um retrato bastante próximo da, digamos assim, da razoabilidade, né? E parece bastante consistente. Pelo que eu vi, ela foi feita entre 13 e 16 de abril, né? E a primeira coisa que eu diria é o seguinte, essas pesquisas, elas são sempre uma espécie de retrovisor, né? No sentido de que até aquele momento estávamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a preocupação financeira, por exemplo, o impacto econômico, né, que a pesquisa aponta, e você estava dando os números, é o tipo de variável que tende a se agravar com a continuação da situação de isolamento e de queda da economia. Então é possível imaginar que dentro de um mês, por exemplo, mantidas as condições que a gente está vivendo hoje, essa variável de impacto econômico ela tenda a aumentar. Outro fator importante é que esse impacto econômico ele se dá de forma diferenciada entre classes sociais. Pessoas que têm mais condição de manter um distanciamento social com uma certa segurança, que vai desde ter Netflix até ter algum dinheiro no banco, ou não ter tido a renda completamente devastada, tendem a aderir com mais facilidade ao distanciamento, a dizer que não estão sentindo tanto impacto econômico, ou que é um impacto econômico normal, como tem uma variável na pesquisa, né? Impacto econômico normal para a crise. O que é esse normal, a gente não sabe direito o que é. Provavelmente é que você continua comendo, pode olhar para o mês que vem com uma certa tranquilidade. Então, a primeira coisa que eu acho importante numa pesquisa como essa é perceber que ela é um processo em curso e que a tendência, por exemplo, uma outra variável interessante da pesquisa é a situação de distúrbios psicológicos, né? Que a pesquisa mostra. Questões como insegurança, depressão, né? Essa é uma questão que também deve aumentar com o passar do tempo, porque o isolamento social ele vai produzindo um certo desgaste. A maior parte das pessoas respondeu que a família vai tudo bem, né?
tipo 11 e pouco por cento diz que ficou muito ruim, 11 e pouco por cento, quase empatado, acho que é 11,5% ficou muito ruim, 11,6%, alguma coisa assim, ficou melhor, e no meio, o grande meio, diz que está igual. Essas variáveis também são variáveis que tendem a sofrer transformação com o passar do tempo, assim como também a adesão ao distanciamento social, que está quase assim, maior para aqueles que aceitam e um pouco menor para aqueles que discordam. Mas está quase no meio a meio, né, Pondé? Quase no meio a meio. Se a gente fosse fazer, sei lá, 45 a 55 a favor, né, grosso modo. Não é exatamente esse o número, mas é perto disso. Então a gente tem aí, achei que a pesquisa ela parece ser bastante consistente e com uma razoabilidade muito grande como cenário do que a gente percebe nas discussões, inclusive nos debates em redes sociais, aquilo que a mídia traz em geral e o que os especialistas discutem. Eu diria que mostra um Brasil em movimento, dividido, né? Começando a sentir o custo do distanciamento social, e eu arriscaria dizer que, assim como em outros países do mundo, a discussão ela tende a avançar na direção de até quando o distanciamento e a forma gradual de transformação desse distanciamento. Né? No sentido não de parar e correr todo mundo para a feira ou correr todo mundo para o cinema, o que é um absurdo, né? Nesse sentido, mas assim, a ideia de que a pressão econômica se tornando cada vez mais grave, isso faz com que a pressão psicológica se torne mais grave, o ambiente familiar se torne mais, assim, mais sofrido, né? E, como diz o ditado das avós, né? Casa onde não tem um tostão e não tem pão, ninguém tem razão, né? Então, assim, então me parece que a pesquisa mostra um país dividido, mas em movimento e numa direção de mais dificuldade econômica, o que pode piorar a adesão ao distanciamento social, ainda que a gente deva frisar, né, Thaís, que a ideia de que o final do distanciamento social vai fazer com que a economia reverta e fique tudo normal, não é. A ideia de normalização da vida daqui para frente é uma ideia gradual, lenta, quanto mais organizada, melhor. E aí eu diria uma última coisa, que é a seguinte: a gestão pública deve levar em conta que essa adesão ao distanciamento social, além da variável econômica, psicológica, familiar e tal, ela também pode sofrer de cansaço. Isso não é uma questão que está sendo muito tratada, mas o distanciamento social gera um estresse contínuo e um cansaço. E as pessoas podem começar a circular e querer voltar para o dia a dia porque elas ficam simplesmente cansadas dessa situação. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, Pondé, por dividir aqui esse retrato com o nosso ouvinte. Até a próxima, Pondé. Até, obrigado. Bom trabalho para vocês. Para todos nós.